Olá, bem-vindas, bem-vindos ao segundo episódio do Quinteto Literário Conversas na Livraria Martins. Vamos falar sobre livros, vamos rasgar páginas de livros de que não gostamos e vamos fazer origami e fazer voar livros que apreciamos muito e que gostamos de ler e que recomendamos. E, sobretudo, vamos falar sobre autores, sobre escrita, sobre o processo de escrita. Temos entre nós, pelo menos, 4 escritores, para não dizer 5, se contarmos aqueles em potência. E começamos, tal como em dezembro, e para que o ano comece como terminou, começamos com a Ana Bárbara Pedrosa. Olá. Olá, Ana Bárbara. Trazes que livro hoje para... Trouxe o Werther, do Goethe, que talvez não se articule assim. E posso explicar então porquê, não é? Este livro foi uma das minhas grandes obsessões. Eu li o livro todos os dias, de uma ponta à outra, durante um ano. Não sei se foi um ano inteiro, mas foi pelo menos durante um ano letivo na escola, que foi no 11º ano. Já não lembro exatamente como é que encontrei o livro, mas foi numa daquelas edições, numa coleção de capa preta. E eu gostava muito desse livro, ainda hoje gosto, embora nesta altura... Repete lá o título do livro, só para não... Werther, se quiseres dizer de forma correta. Não, é só para saber, não é os sofrimentos do jovem Werther? Sim, há edições em que põem só Werther. Na edição alemã... Era nisso que eu ia pegar. Spoiler logo. Bem, o livro tem uma estrutura muito simples. Há um homem que está apaixonado por uma mulher casada que não lhe liga muito. E ele vai escrevendo carta após carta, sempre muito amargurado. O amor é sempre uma coisa muito ao longe, muito intensa. Pá, e uma pessoa com 16 anos lê aquilo e acredita que a vida é assim. E que é assim que deve ser. E que os namoros do recreio da escola são uma coisa muito ténue e muito fraca, face ao que a literatura tem para dar e para endrominar. Enfim, é praticamente isto o livro todo. Um livro escrito em 1700 e troca ao passo. Sim. O que é que isso acrescenta nos dias de hoje a uma jovem que, por muito apaixonada que esteja pelo colega de carteira? Eu acho que é a ideia da intensidade e de se achar que não se pode aceitar menos do que aquilo. Para mim, enquanto li o livro, era inconcebível que aquele amor não fosse recíproco. Eu pensava, pá, então se ele gosta tanto dela... porque é que ela não esquece o marido, que é um totó, uma coisinha sem sal, ainda por cima ele escrevia tão bem, pensava eu. Enfim, a obsessão continua e eu, como se percebe, também sou obsessiva em muita coisa, daí ter lido o livro tantas vezes. Havia uma altura em que eu quase já sabia. Foi o ano todo. Eu pensei que era o único livro que tinhas em casa. Não, e tem várias edições desse livro ainda por cima. E algumas são a mesma edição, mas era para sublinhar em alturas diferentes. Enfim, ele está apaixonado, é uma loucura, não dá para lhe dizer Werther avança. O livro é uma ironia do que é o romantismo, do ultra-romantismo, daquela ideia da paixão é tal que tu te anulas só ao o objeto amado. E no final o Werther não vê saída para o seu amor e suicida-se. E esta é a parte engraçada, dentro do trágico, por causa da recepção do livro. O que é que isso fez? Os leitores, ao não entenderem a ironia que estava no livro, e diz-se que o autor também se inspirou de alguma forma numa paixão que ele teve por uma mulher casada, mas em vez de se matar, resolveu escrever um livro que iria ficar no cânon da literatura mundial. Enfim, os leitores, um bocado mais trágicos do que a leitora que eu era aos 16 anos, olha lá quando é que foi, resolveram seguir os passos do Werther, porque acreditando como eu que a representação do amor era aquela, acreditaram ao contrário de mim que o fim do amor tinha de ser aquele. E o livro iniciou, ou motivou, ou justificou uma vaga de suicídios depois disso. E soube-se que aquilo estava relacionado com o livro porque essas pessoas que se mataram também devido a um amor não correspondido estavam com a roupa que o Werther tinha vestido na altura do suicídio. Sabes que isso é um mito urbano, hoje tido como um mero mito urbano. O Thomas Mann escreveu um livro chamado Lotte in Weimar, escreveu, portanto, quase 300 anos depois, e é a visita da Lotte, que é a menina que está já noiva, e aparece o jovem Werther, que é o Goethe. Aquilo não é um roman de Klee, não é um Schlüsselroman, mas é quase,
porque o Goethe, obviamente, não suicida, ele era um womanizer, diríamos hoje, em série, e ele não se suicida, mas o livro foi um mega sucesso editorial em toda a Europa. Aquilo foi o que lançou a fama europeia, que era, na altura, que valia a mundial do Goethe, mas essa onda de suicídios de que toda a gente fala é um mito, nunca houve, e a Charlotte visita, de facto, 40 anos depois, o seu pretendente recusado, que obviamente não se suicidou, continuou a sua fulgurante carreira, visita-o em Weimar, é recebida e fica terrivelmente decepcionada, diz que ele foi um parasita de uma paixão alheia, que é uma história interessante de olhar para escritores, se calhar. Mas olha, ainda hoje eu li a referência a suicídios que ocorreram na sequência disso. É típico dos mitos urbanos. Está bem, mas aparecem prefácios também. Algum haverá. Eu conheci gente com tendências suicidas que também tinha obsessão com o Werther e que achava que essa bagagem literária desse livro justificava e glamorizava. Não vamos resolver isso, mas Goethe morreu octogenário e nos últimos anos de vida a querer casar com uma jovem adolescente Isso é só bizarro. Isso é só bizarro. Mas eu também li o livro e acho que o livro... Acho só piada achares que havia muita ironia no livro. Eu tenho ideia que quando foi escrito não havia, mas é assim que nós lemos livros, não é? Lemos livros... Eu quando li também não achei. Na recepção. Mas depois, tal é o exagero, tive de assumir que aquilo era uma ironia pegando no ridículo daquele romantismo. Damos um salto de Goethe para Franz Kafka, mudamos da Alemanha e de Weimar para Praga e para, na altura, o reino da Boémia. Sim. E o que trazes tu, Miguel? Eu trago o processo, mostro isto como se fosse facilmente reconhecível, mas é o processo do Kafka. O livro foi o primeiro livro do Kafka que eu li e eu li-o talvez com menos idade do que aquela com que tu andaste obcecada com o Werther. E lembro, para mim, foi simultaneamente uma revelação e foi um choque, porque eu já tinha lido montes de livros que havia na casa dos meus pais. E quando acabei este, pensei que eu li antes não eram livros. Isto é literatura. E todos os meus... Mas é uma obra surrealista, classificada como surrealista, surrealismo, como a Metamorfose também. A Metamorfose é... Ponto de partida, a Metamorfose apresenta uma premissa perfeitamente absurda como um facto. Um homem que acorda na cama transformado num bicho monstruoso. Que se integra no dia-a-dia de uma família. Não, ele é o filho. Pequena burguesa. Ele é o filho e ganha pão da família. Ele é um vendedor, é um... Como é que se diz? Exatamente, um caixeiro, ia dizer um vendedor ambulante. Um caixeiro viajante, acorda, está transformado, ele percebe que não é o Gregor Samsa que era, e a partir daí não há nenhuma explicação. Volta ao José K. Volta ao José K. O Joseph K. O começo do livro também é semelhante. O Joseph K. é um funcionário de alto nível de um banco. Na manhã do dia em que faz 30 anos, acorda e dá por si, e é o primeiro são as primeiras linhas do livro. Alguém devia ter difamado Joseph K. porque numa manhã acordou com a polícia a prendê-lo. E ele é preso, são-lhe apresentados dois polícias, um deles está a comer o pequeno almoço dele, para ele é coisa que nunca tinha acontecido, é um homem bem-sucedido, habituado a ser respeitado, tem uma relação muito especial com o diretor do banco e começa a partir do princípio que aquilo foi uma brincadeira dos colegas do banco por ele fazer 30 anos. Depois, quando vê os polícias a comer-lhe, um dos polícias a comer-lhe o pequeno almoço, acha que a brincadeira está a ir longe demais. Durante todo este tempo ele começa a ficar revoltado com aquilo. Mas sem fazer nenhum spoiler. Sim. Quando ele é depois executado por duas pessoas
com uma facada no coração numa pedreira, no final do livro, Não, esse livro- ele chega à conclusão que aquele tribunal existia mesmo, que o andava a perseguir, ou Não, não ele não existia? só. E nesse aspecto também segue um conto que eu adoro do Kafka chamado Na Colónia Penal. O livro, toda a ação do processo decorre durante um ano, desde a manhã dos seus 30 anos até ao dia em que faria 31. E segue uma estrutura, disto eu percebi-me uma das. Da última vez que eu li, de repente ocorreu-me que é uma coisa parecida àquela teoria da Margaret Kubler-Ross sobre a forma como as pessoas aceitam o luto. Primeiro, luto, muitas vezes o próprio luto, um diagnóstico de cancro. Primeiro estão revoltadas, depois negam, depois tentam bargaining, tentam negociar. Ele salta imediatamente, no caso do nosso protagonista, o anger e o denial são logo no início. Depois ele percebe que está acusado de alguma coisa grave, mas não percebe, por exemplo, porque é que está Nem preso. nunca há de saber. Nem nunca há de saber. E aliás, os tribunais são em sótãos de casas Sótãos e miseráveis, nas coisas etc. mais incríveis, Mas isso ele não vai se não é um envolvendo com relato várias... doentemente... Aliás, só para voltar ao Werther, ele escreve o livro depois de ter falhado o seu noivado. Não, atenção, Escreve o livro logo a seguir ao noivado ter falhado. Ele teve dois noivados com a Felice Bauer, dois, Será depois do primeiro. e um em 1912, outro em 1914, mas nenhuma dessas coisas o afetou grandemente. A questão é que o livro segue. Mas não é o relato de um doente mental. Não. Não é o relato. Ele nunca publicou nada em vida, tirando dois pequenos contos, entre eles uma parábola que ele publica nesse livro. Sim. E já agora, o Goethe tinha 24 anos quando escreveu o Werther, o Kafka tinha 30, não anda muito longe. E a Rita Canas Mendes, que idade é que tinha quando escreveu este aqui? Talvez 38, 39. Mas não há nada, nem na biografia do Kafka, nem nos livros do Kafka, que indicie doença mental, senão do ponto de vista, e depois aparecem todas as explicações, as psicanalíticas... Mas ele não mandou que queimassem todos os seus manuscritos? Miguel, porque ele não... Só falta juntar a orelha. Não. Ele não achava que aquilo que escrevia tinha valia suficiente para ser publicado. E o Max Brod, que era o tal amigo dele, estou a mencionar tal como já tivesse sido mencionado, mas o Max Brod tinha sido amigo dele durante mais de 20 anos e que, quando pela primeira vez o viu coisas escritas por ele, pensou, este tipo é um gênio, disse-lhe, ele pediu-lhe várias vezes e o Max Brod, de uma das vezes, disse, eu não vou fazer isso. Mas a última mulher com a qual ele teve uma relação, a Dora Diamant, recebeu a mesma ordem para queimar aquilo que ela tinha e ela queimou. Nunca se saberá, muitas das coisas eram duplicadas. Mas o livro, não sendo, é um livro fragmentário que não foi completado, foi o Max Brod que organizou os capítulos. 160 e tal páginas. O Max Brod optou por deixar capítulos de fora, optou por incluir determinados capítulos, deu ordem aos capítulos, mas atenção, etc. depois houve uma data de edições críticas que fizeram alterações, mas o essencial do livro está lá e não precisa de mais nada. Não é um daqueles livros inacabados, ou histórias inacabadas, que são muitas, algumas delas brilhantes, e muitas delas inacabadas não precisariam de ser acabadas, porque estão perfeitas tal como estão. Mas no caso do processo, não. O homem é acusado, e é um ano depois de uma curva descendente da crença e da vontade que ele tem de chegar ao fim de um processo que, a certo ponto, lhe é dito que só pode dar 3 resultados, que são a absolvição total, na opinião de quem lhe diz isto, é um pintor chamado Titorelli, absolvição total, absolvição aparente ou adiamento indefinido. E para terminar... E depois há a ideia que a sentença é o próprio processo que transita em sentença. Exatamente. Mas deixa passar agora, desculpa, tenho que passar à Filipe. Podíamos ficar aqui o resto da noite a falar deste mas livro. Mas aconselhas a leitura do livro ou não? Absolutamente. Ainda hoje, portanto, não só. Absolutamente. E tudo o que é Kafka. A mesma pergunta. Tu leste o livro quando eras adolescente, mas é para lerem os jovens adolescentes. Tudo o que é Kafka. Sim, mas agora pensando na questão da ironia, se faz favor. Gostei dessa. Com essa abordagem. Filipe, eu não disse Ana Bárbara Pedrosa, escritora, conhecemos-la, o Miguel, leitor compulsivo e poço de sapiência, e Filipe, escritora também.
e que trazes um livro que Filipa Fonseca e Silva. Qual é que é o livro que tu trazes? Eu trouxe a Rita Canas Mendes, A Teoria das Catástrofes Elementares, que é o primeiro romance da Rita. Ela já escreveu várias obras de não-ficção e alguns infantis, e estreou-se com este romance que eu gostei muito, porque não é um romance com uma estrutura linear, é um romance que um bocado manta de retalhos, talvez, um bocado. Ela vai pegando... Isso às vezes não é preguiça do escritor ou incapacidade de sentar e organizar as ideias? Não, eu acho... Pergunta a ti que também é escritora. Não acho. Eu gosto bastante deste tipo de histórias que acaba por talvez mimetizar o nosso próprio pensamento. Às vezes estamos a ver um álbum de fotografias e de repente aquela fotografia, e ela até por acaso fala aqui numa fotografia em que ela vê-se no seu fato de banho criança e depois conta a história do dia em que comprou aquele fato de banho, que foi o pai que a foi buscar a casa e etc. E eu gosto desse tipo de histórias. No fundo, este livro acaba por falar não só da história da protagonista, a sua infância, a sua adolescência, mas também acaba por falar um bocadinho da história comum que nós temos, não é? Porque fala da avó que vivia em Moçambique e que teve que voltar, e fala também desse processo, os próprios pais. Uma filha magoada com o pai, como pai ele olha que é para mulheres, alcoólico. compara com as filhas. Sim, o pai alcoólico deixou a mãe, sempre foi um pai ausente, e a mãe cuidou delas sozinha e tinha relações tóxicas também com outras pessoas que entravam e saíam. E eu acho que está muito bem escrito. Acho que não é um livro curto, mas que acaba por ter um bocadinho de humor, de episódios mais tristes, mas também está sempre escrito com uma dose. Não é uma história de amor, portanto. Não é uma história de amor. Nem é uma história... Ao contrário do que acham sempre quando é uma mulher a escrever, sobretudo uma mulher jovem, tem que ser uma história de amor, tem que ser lamechas. Mas a minha pergunta seguinte era se é uma história surrealista como Não um é processo, surrealista. porque a história de amor é o verbo. Não insistas que o processo é surrealista, porque não é. Bem lamechas. Também não A metamorfose tem toques, mas sempre à vão alerta, não havia surrealismo. Pois, exato, ele isso foi vais fundado buscar. pelo Kafka, segundo Não, há 500... alguns leitores, incluindo-me a mim. Há 500, também podias Não, dizer mas que o está bem, Edgar mas eu Allan sou uma Poe das é 500, eu sou uma das 500 mil. João Pedro Jorge, chegamos a ti. João Pedro Jorge, também já presente no primeiro episódio do Quinteto Literário Conversas na Livraria Martins, que da última vez nos trouxeste uma análise à obra, à vasta obra de uma escritora portuguesa. Hoje não precisamos de retomar. Hoje o que é que trazes e o que é que... Bom, eu devo dizer que eu estou aqui, sinto-me aqui um bocadinho embaraçado, porque eu julgava que nós vínhamos aqui falar de grandes autores, e eu, de facto, escolhi um grande autor para este programa, e vejo que as pessoas, talvez tirando, excetuando a Rita Canas Mendes, mas vejo que, quer dizer, que vêm para aqui com autores de segunda categoria, que não tiveram qualquer importância. O Goethe, o Kafka, quer dizer... O José Rodrigues Santos... Rita Canas Mendes? A Rita Canas Mendes, eu acho que, pronto, que é uma autora... que merece, que tem dignidade para estar num programa destes. Agora, quer dizer, eu trago um grande autor que eu sei que é pouco conhecido dos portugueses. Aliás, tem vendido pouquíssimo. Aliás, como se vê, ele vendeu 200 exemplares, quer dizer, vendeu 176 exemplares, quer dizer, ele não tem tido grande hipótese de vender. É uma pessoa pouco conhecida, que aliás até é o José Rodrigues dos Santos. Eu não sei se... Pequena parte. Eu estava numa livraria a ver se o meu último livro estava lá, não vou dizer o título para não fazer publicidade ao meu último livro, mas estava a ver se o meu último livro estava algures à vista e não estava. E entra uma senhora com unhas pintadas e com uma voz algo estridente e diz assim para a vendedora: embrulhe-me aí 2 mulheres do dragão para levar, por favor. E eu pensei, assim é que eu gostava de conseguir vender livros. Bom, mas quer dizer, o José Rodrigues dos Santos é um autor que marca um antes e um depois na literatura portuguesa, e eu diria até mundial. Não tem tido muita divulgação, aliás, de tal maneira que a RTP
me permite que ele, quando apresenta aos telejornais, também Mas ele fale apresenta das telejornais? Ele apresenta Cada vez telejornais, que que é disseres extraordinário. RTP, eu vou dizer pip, eu trabalho Não, é que com ele trabalha na RTP. Não sabia. Eu não sei, as pessoas não sei se o costumam ver ou não faço ideia, mas eu sei que a RTP, como ele é, pronto, ele precisa de vender livros, não é? E não consegue vender livros. Então a RTP dá-lhe a possibilidade de ele, quando está a apresentar o telejornal, de apresentar peças jornalísticas que são sobre o lançamento dos seus livros, sobre a adaptação ao Mas cinema isso dos poderá seus ter a ver com o livros. facto das empresas de capitais públicos pagarem mal? Ele ter essa Se calhar ele precisa, ele tem essa necessidade. E eu gostava, porque acho que ele de facto tem um talento extraordinário para as descrições. E eu trouxe aqui um livro, por exemplo. Eu sei que isto é vergonhoso eu trazer um livro meu, ainda por cima utilizando um canal como o YouTube, que se vê em todo o mundo. Quer dizer, ele apesar de tudo, apresenta um telejornal que é visto aqui em Portugal, não é? Eu, de qualquer maneira, eu trago este meu livro, mas peço, por favor, que não o comprem e que não o leiam sequer, nem o consultem. Aliás, até porque este livro Nós chama-se temos Mamas e combinado que não Bananas. trazemos os nossos próprios livros. O João Pedro Jorge está a inquinar esta regra, mas eu tenho que acrescentar que este livro é muito bom, ao contrário do José Rodrigo dos Santos, que eu nunca li, mas que é uma pessoa muito simpática. A questão é que este livro chama-se Mamas e Bananas e tem como subtítulo duas análises. Mas ele é uma boa pessoa. Isso não faço ideia, mas isso a mim não me interessa se ele é boa ou não pessoa. Eu sou um péssimo homem que trato mal toda a gente. Mas este livro tem como subtítulo duas análises profundamente complexas e, portanto, eu acho que não comprem este livro, porque este livro é chatíssimo. Só ter a palavra complexo no subtítulo é terrível. Mas eu trouxe por uma razão. É que eu tenho aqui uma série de exemplos da mestria do José Rodrigues dos Santos. Por exemplo, nas descrições nas descrições do corpo da mulher, nomeadamente das mamas, que é uma coisa extremamente difícil. O corpo da mulher dele é extremamente difícil. E ele, com uma facilidade incrível, consegue superar, quer dizer, é uma coisa que ninguém consegue fazer. É difícil em fazer descrições de sexo. E ele, por exemplo quando fala das mamas, por exemplo, quer dizer, as imagens que ele utiliza são extraordinárias, porque ele utiliza, por acaso aqui agora, em vez das mãos vou começar com o pénis, não é? Porque estes livros são livros em que nós sentimos sempre que o protagonista, a personagem principal, é o próprio José Rodrigues dos Santos. É inevitável, quer dizer, e então, quer dizer, ele tem aqui cenas, por exemplo, aqui neste O Anjo Branco, a certa altura, ele diz que incapaz de se controlar mais um segundo que fosse, a vontade derretida pelo calor da sedução, José abandonou-se ao monstro. O monstro é o seu pénis. Aliás, mais à frente ele diz, parecia que alguém lhe tinha ligado um botão entre as pernas, porque com um clique inesperado o monstro despertou. Repara, isto Mas isso depois... deixa-me só perguntar, visto que não tenho o contexto, o despertar do monstro são ereções ou são orgasmos? Não, eu acho que isso agora depende do leitor e nós não vamos estragar aqui o prazer da leitura destes certos. Por exemplo, ele depois tem aqui uma outra parte em cada vez mais excitada, portanto, uma protagonista, também do Anjo Branco, o fogo a arder-lhe no ventre, como jamais lhe sucedera, puxou-lhe as calças de pijama para baixo e quase desfaleceu, portanto, a protagonista quase desfaleceu, quando se deparou com o gigante. Mas isso também é surrealismo. Não é maravilhoso. Isto não é maravilhoso. Eu acho isto extraordinário. Por exemplo, isso é Bosch. Mas, por exemplo, as descrições... Jerónimos Bosch. Por exemplo, as descrições dele das mamas, repara, ele tem... Por exemplo, eu acho que, por exemplo, o Freud, eu acho que ele, de facto, por exemplo, ele superou a teoria da psicanálise do Freud, porque ele, a certa altura, quando os protagonistas começam a lamber as mamas e os mamilos das mulheres, ele compara sempre os mamilos a biberões. São biberões ou chupetas. E então ele diz assim, Lena tirou todo o seio esquerdo para fora do decote da seda azul.
com um largo mamilo rosa claro e a ponta arrebitada e dura como uma chupeta. E depois Isso podem ser e traumas. também Não é? do sétimo selo, seios nus, cheios e atrevidos, os mamilos grandes e roçados a arrebitarem como chupetas. Espera aí, ele tem um livro depois chamado... Se calhar Deixa-me tiraram só a interromper. Xuxa antes do Tem um tempo. livro chamado O Sétimo Selo. Sim. E outro chamado Por exemplo, Anjo Branco. ele depois a certa Os altura... livros não têm proteção. Não. Portanto- Os títulos não têm proteção. Qualquer tipo de proteção. Títulos Por de exemplo, literatura- ele, Ao contrário do quando, meu. quando os protagonistas estão não a beijar os seios, mas a acariciar com as mãos, ele tem uma imagem extraordinária, que é de facto uma coisa de uma imaginação prodigiosa, que ele diz, a certa altura, o Tomás e Helena, isto é do Códex 632, para quem não sabe, tem uma das cenas mais memoráveis da literatura portuguesa, em que o Tomás é um professor de História da Universidade Nova, da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde eu dei aulas durante muitos anos e, portanto, eu consigo identificar... É que ele, de facto, é uma capacidade realista de escrever, que eu consigo identificar este Tomás, professor, em vários professores da faculdade onde eu dei aulas, e Helena, que é uma estudante de Erasmus sueca, e então, a certa altura, ele vai parar a casa dela e há a célebre cena do sopa de peixe com a leite das mamas dela. Eu não conhecia essa Mas repara uma coisa, eu venho para aqui... Reparem uma coisa, eu venho para aqui, quer dizer, para lá tudo. Eu venho para aqui para falar com pessoas que não têm o mínimo de cultura geral e que me vêm dizer que não leram. Essa é a dica. Não leram. Já voltamos a este gigante da literatura. Já voltamos a este gigante da literatura. Não, é que eu estava a falar da parte das mamas, que quando não estão a beijá-las e estão a tocá-las, isto é um exemplo que se repete muito, que ele diz a certa altura, afundando-se na superfície gelatinosa dos peitos fartos sensuais, espremendo em torno dos mamilos como se a quisesse ordenhar. Ai, que nojo. Isto tem vários. Gelatinosa. Que Ordenhar. nojo. Portanto, Ordenhar repara, aqui ao isto é, ou gelatinoso. então espremer. Depois também há a parte... Bom, mas enfim, eu não quero estragar o prazer que é comprar os livros do R. Rodrigues dos Santos. Pronto, mas eu... Temos então pelo menos 176.500 Não, isto é leitores 176 exemplares e depois ele vendeu outros 500. passaram a acompanhar a técnica de ordenha desse gigante da literatura. Mas Monstro. queria passar só à Ana Bárbara para perceber uma coisa. Esta ideia do erotismo, que eu sei que está muito presente também no processo, em muitas personagens. Há muitas... Beijos no pescoço, Sim. indesejados pelos Mas isso é logo no alvos dos início, pais. mas muitos são Não digo desejados que é- também. isso é no início, isso é Muitos no são fim. Mas desejados. queria perguntar à Ana Bárbara se o nosso amigo Johann Wolfgang von Goethe também vai para essas questões. Fantástico. Para essas questões Não, ele é um libidinosas, fofinho, ele é um também lambe fofinho. pescoços e Nada disso. ordenha seios. É um fofinho, é um inocente. Não ordenha seios? Parece um homem perfeito. Por isso é que na adolescência calha tão bem uma personagem daquelas. Porque é absolutamente apaixonado e sem cinismos nenhuns. Claro que se ele metesse para lá uma sopa de peixe com leite materno a meio, isso já seria suficiente para causar uma certa repulsa por parte da leitora. Portanto, ele mantém-se só na questão E do leitor, já e do agora, leitor. permite-me. No caso era da leitora, estava a referir-me à minha leitura. Leiteira, quase. Não. Mas, portanto, não tem isso. Mas deixa-me só dizer uma coisa em relação ao que o João Pedro estava a dizer. Muitas vezes fala-se, e acontece muito como escritora, dizerem mulher escritora, voz feminina, literatura feminina. E eu acho que isto é um excelente caso de literatura masculina. Só um homem é que escrevia este tipo de aberração. O monstro que acorda, a mulher que quase desfalece. Ana Bárbara, mas o que é que as mulheres também, que são as principais consumidoras deste tipo de literatura, gostam? Porque eu assisti à senhora que descrevi, que pediu Duas Mulheres do Dragão, Embrulho-me, e assisti numa esplanada de um café chamado Gardi, na cidade onde nasci, que é Faro, que é na Rua das Compras, estar um casal a conversar, a mulher a dizer, sobre um livro do José Rodrigues dos Santos, dizer os conhecimentos deste homem são perfeitamente espantosos. Olha o que ele escreve sobre. Porque é que as mulheres, então, apesar destas descrições em que são menos inteligentes. Eu acho que as mulheres, em geral, leem mais homens. Por exemplo, a J.K. Rowling, que escreveu o Harry Potter, escreveu com as iniciais do nome para não identificar o nome feminino, porque os homens não liam tantas mulheres. E eu tenho ideia dos romances de José Rodrigues dos Santos não serem eróticos. Acho que podem ter pontos disso, mas em geral são romances históricos. Mas são mais romances históricos, não é? Porque o José Rodrigues dos Santos tem uma estrutura. A estrutura dos livros dele são quase todos iguais.
que é, ele alterna os capítulos. Normalmente ele tem uma historieta com estas personagens, que é uma intriga muito, muito básica, e depois há um problema histórico qualquer. Por exemplo, o caso do Códex é o Cristóvão Colombo, não é? Que era português, segundo ele. E então, o que é que ele faz? Ele tem uma pequena 3 ou 4 páginas, 5 páginas dessa intrigazinha com os diálogos dos protagonistas, e depois, de repente, o protagonista começa a explicar à outra qual é que é a tese do Colombo. E depois aparece assim uma sebenta. Os cartões, e depois aparece uma sebenta inteira sobre o Colombo. São diálogos absolutamente inverosímeis, em que de repente o protagonista está a falar com o outro como se estivesse a dizer um livro, a ler um livro, não é? Portanto, aquilo é sempre assim, é um capítulo pequeno das personagens, depois de repente passa para uma sebenta. Uma coisa sebenteira mesmo, de teses, que aliás, quer dizer, são todos eles... Repara, mas eu tenho que fazer uma pergunta desculpa, só para... Eu interrompi não, mas ainda uma pergunta a ti, porque fiquei agora preso na ideia. Mas é melhor ler José Rodrigues dos Santos a ler a Margarida Rebelo Pinto, para retomar uma pergunta mas do primeiro episódio? Eu estava a pensar nisso, exatamente. É para te chatear. Isso aí, Mas eu não acho que... Eu acho que... Da última vez, com a Anabela Mota Ribeiro, disseste que era de longe preferível ler a Anabela Mota Ribeiro. Porque... A que distância estamos da Margarida Não Rebelo foi Pinto? Mas a Margarida Rebelo Pinto é uma espécie assim de padrão... Não, tu é que escreves sobre ela. Eu nunca escrevi nada sobre a Margarida Rebelo Pinto. Tu é que escreves. Não, sim. Eu estava exatamente com essa pergunta, porque na altura a pergunta de Miguel foi: achas preferível ler A não ler nada, a ideia era... a ler a Maria, Vista Maria. Não, porque, e depois, repara, em uma última coisa, análise, a Margarida Rebelo Pinto versus não ler nada, e tu disseste, Repara uma atenção, coisa, eu percebo o teu ponto de vista, mas eu acho que é 1000 vezes preferível, em termos de não atrofia intelectual, é preferível não ler nada. Eu não concordo nada. Ler aquilo, Então deixa-me ler ouvir aquilo agora. não ler nada. Mas deixaste a ideia. Deixa-me ouvir agora, por favor, Filipa. Não concordas nada? É preferível ler literatura de cordel Mas não seja dúbia, de ensino qualidade ortografia. dúbia, Sim. a não ler nada? Eu acho que sim. Eu acho que as pessoas, para já, devem ler aquilo que há um grande estigma em relação a muitos géneros literários, e sejam os policiais, seja o erótico, seja outros que são considerados menores. Eu escrevo policiais e sinto isso. É verdade, e para mim, enquanto escritora, enquanto pessoa que gostaria que os nossos números não fossem a cauda da Europa como são os números de pessoas que leem e de livros que são vendidos, eu acho que é mais importante é pôr as pessoas a ler, é pôr as pessoas a ver o livro como uma forma de uma alternativa ao scroll do infinito. E porquê é que trazes um livro de uma amiga tua em vez de trazeres uma grande obra de literatura, como por exemplo o José Rodrigues dos Santos, Goethe ou Kafka? Porquê é que trazes uma amiga tua? Porque eu sou fundadora do Clube das Mulheres Escritoras e portanto, quando tenho a oportunidade de falar sobre livros, tenho que puxar a brasa à minha sardinha, que é exatamente para isso que serve o clube, que é para dar visibilidade às mulheres que escrevem. Posso perguntar só quantas membras tem Neste o clube? momento temos 24. 24. Membros. A Ana Bárbara já é A Ana Bárbara declinou o convite porque estava super grávida nessa altura. E temos duplamente super grávida. duplamente, e portanto, e pronto, e o clube dá muito trabalho. É uma coisa que dá muito trabalho e que serve precisamente para falarmos sobre mulheres que escrevem, não só as 20 e tal que fazem parte do clube, mas autoras E as mulheres não estão portuguesas. imensamente em destaque neste momento, com a Isabel Figueiredo, com a Jamília, que Ainda agora temos recebeu um muitas prémio. décadas para Achas? recuperar da invisibilidade a que fomos votadas durante séculos. E do vampirismo que houve, não é? Imensos escritores homens que roubavam as ideias das suas Exatamente. mulheres, que eram melhores escritoras ou melhores escultoras. E não é só sei se tens, isso. Há se uma tens outra exemplos questão. disso. Deixa-me só ouvir o Filipe agora sobre... Não sei se tens exemplos dessas Sim, mulheres que foram Claro. vampirizadas pelos seus maridos Mas de não grande há um sucesso. Mas caso. isso não é o mais importante. O mais importante é recuperar, e estávamos a falar porque é que as mulheres leem homens ou leem os José Rodrigues Santos, e se são mulheres a comprar, porque é que compram? Porque continua a haver a figura do escritor. E quando se fala em escritor é sempre um homem. Porque Mas foi um deixa-me só homem dizer que durante posso acrescentar séculos. Camilo Castelo desagradável. Branco, Não. Os maiores escritores eram homens. Isso é Não são mansplaining, mulheres. vou interromper, isso é mansplaining. eram e são homens.
Porque não havia Não mulheres queria a a escrever. escola. Não, mas continua a ser verdade. Faz uma vistoria à literatura do século XX. Posso só Faz fazer uma a vistoria à observação? literatura do século XX eu acho e que os maiores isso- escritores. Não, Eu não, penso que isso só pode ser No século analisado XX a havia mais partir. homens a ir à escola. Só claro. se Isso pode faz analisar. Eu estou a falar de países onde Miguel, quantos casos Só em se- que os homens tiraram obras que foram escritas pelas suas mulheres? diz-me tu, que eu não sei, Digo, está variadíssimos. diz-me. Não, mas vou pedir à Diz-me. Filipe Mas para não, é dizer. que eu ia dizer uma coisa que Diz-me, queria diz-me. em parte ia responder a São essa melhores. questão, que é a questão, não é? Bem, eu não, eu recuso-me a entrar nesse tipo de discussão. Do que é mas, que é melhor e o que é do pior, é não, porque irrelevante. acho que, pronto, enfim. Eu Great acho que, Gatsby. repara, Camilo. Não, é pá, há imensos exemplos. Eu Então, não no gosto século XX sequer, temos- no nem século acho- XX nem temos acho escritoras que o- extraordinárias. nem mas acho que o tu gostas. Fitzgerald No século XX, seja um então, grande No escritor. século XX temos escritores Como também não acho que o extraordinários, Hemingway pá. seja um grande Agora escritor. estava ali à procura, por exemplo, da Flannery O'Connor. Quantos homens é que são melhores que a Flannery O'Connor? Eu não vou entrar nessa discussão porque acho que isso James Joyce. James Celine. Joyce é uma merda, pá. Estás James a Joyce gozar. merda, O pá. Ulisses é uma Deixa-me- merda. Agora deixa-me só Ninguém uma consegue ver. Não, mas é que ainda não me deixaste dizer aquilo que eu ia dizer. Amanda. E que é a explicação, que é, não foi só isso. Repara, nós temos, por exemplo, aqui, por acaso o Urbano Tavares Rodrigues até não é um bom exemplo, mas nós temos não sei quantos exemplos de homens escritores que, para poderem produzir a sua obra, as suas mulheres abdicaram muitas vezes da sua carreira artística. Isso Por sim. exemplo, olha, a mulher do Almada Negreiros. Por exemplo, tu lês o diário do Virgílio Ferreira e tens a quantidade de vezes em que o Virgílio Ferreira está a escrever as suas entradas no diário e diz assim: tenho que parar agora de escrever porque a Regina chamou-me para jantar. Mas agora interrompo E tens mesmo, isso, eu acho tens que o essa Carlos de história, Oliveira, essa história tens- possivelmente está tens mal imenso. contada. Não Jorge- está nada o mal. Olha, vais para o Jorge casal de Sena. Curie. Jorge de Jorge Sena Sena, é outro exemplo. Mas Outro podemos- exemplo. um tirano. Outro exemplo. Outro Podemos exemplo. sair da literatura e ir para o casal Curie, cujo marido, o marido da Madame Curie, era uma pessoa suficientemente Sim, mas sensata para saber o mérito da mulher. Já Albert Einstein parece que não teve esse mérito em muitas fases da sua vida. Mas Ana Bárbara Pedrosa, isso no Werther também ressalta que a mulher é instrumentalizada e relegada para um segundo lugar, porque neste romance do Thomas Mann, em que ela revisita, passado 40 anos, a senhora que inspirou o jovem Werther e pela qual o jovem Werther se apaixonou, revisita, passado 40 anos, Goethe na sua cidade natal e fica totalmente decepcionado. E a obra de Thomas Mann é sobre a decepção que ela tem com o Goethe, que foi aquele Werther, e às tantas ri-se do Goethe quando o Goethe, no meio de um jantar, quando ele já é uma pessoa mais conhecido, intelectual da Alemanha inteira, etc, etc, quando ele diz que é a infelicidade do homem importante. Essa é a minha vida, a infelicidade do homem importante, como quem diz que sofre com o seu sucesso. O que é que tu dizes sobre mulheres e homens no meio disto? Na questão do livro, eu acho que a Lot é uma coisinha sem sal, que é só depósito do amor dele, portanto quase nem existe como personagem, portanto nem dá para pensar nela como pessoa, quase sem características. Não, porque eu gostava era do Werther. O que me interessava Quero o autor era... a falar sobre ele próprio. Sim, interessava-me aquela ideia de descontrole emocional altamente romântico. Achava isso fofo. Se é que fofo é um adjetivo que possa aplicar-se à literatura. Mas no tema anterior, olha, houve uma coisa que tu perguntaste à Filipa que passou assim de raspão, que foi se, já não sei as palavras exatas, se as mulheres já não têm muita visibilidade. Acho que a pergunta foi assim, não é? Muita visibilidade. Eu acho que essa pergunta por si só já é problemática. Eu acho que é impensável nós dizermos, mas os homens não têm já muita visibilidade. Parece que as mulheres têm constantemente de provar que merecem o palco que lhes é dado, seja o lugar numa crónica, seja num programa de televisão, provavelmente num podcast também, e no caso dos homens, assume-se a priori que já têm... Lugar cativo. Lugar cativo, Claro. que já fazem... Está naturalizado. Está naturalizado. Um homem diz que escreve um romance e uma pessoa pensa, ok, é um escritor. Uma mulher diz que escreve um romance e aí romance já passa a ser lido como história de amor. Portanto, quando mais se uma mulher resolver escrever uma história de amor. Acontece várias vezes na comunicação social,
um romance escrito por uma mulher em que fala de amor, é sobre o amor feminino ou sobre a experiência feminina. Impensável nós estarmos aqui a falar do Werther dizendo isto é um romance sobre Bárbara, a experiência masculina. Que tem a ver com a cultura masculina. Obrigada. Tem a ver com a cultura masculina e não com a realidade. Eu acho Isso é evidente, muito bem, mas a cultura masculina é o que tem dominado a percepção neste momento. Infelizmente, para os homens, uma das dominar. maiores sensações da literatura no início do século XXI foi a Zadie Smith, que depois escreveu talvez mais livros do que fez, mas é obrigação. Eu vou ter que interromper o mansplaining por uma simples questão de tempos de antena agora. Mas se fosse só pela questão do mansplaining, também podia valer. Mas a questão não é só essa, quer dizer, podes estar aqui a dar o exemplo da Zadie Smith. Isto pegamos no contexto ou de outra coisa qualquer. Eventualmente, não sei se será ou não será mulher, a Helena Ferrante. Pegamos no contexto português e isso é tudo indiferente, ou seja, de todas as vezes em que eu vou a uma entrevista e me falam de literatura feminina ou dizem que eu sou uma voz feminina, como se eu vivesse num campeonato à parte de mulheres e rivalizasse só com mulheres. Deixa-me só dizer uma coisa no caso da literatura portuguesa. Como se a literatura produzida por mulheres fosse um subgénero literário, que é uma coisa altamente ofensiva. As questões de A género literatura nem não sequer são tem o género. tema do nosso Não programa era de isso, era episódio simplesmente desta para dizer que a literatura portuguesa, pós essa, é uma merda. Toda. Mas isso tem nada a ver com o que estamos a dizer. Toda é uma merda. Não, mas aí estás um bocadinho com Miguel, eu conheço os teus hábitos de leitura, tu estás um bocadinho com o Dom Duarte de Bragança, que dizia que Saramago era uma merda e depois disse que nunca o tinha lido, mas que os amigos lhe tinham dito. Mas Tu não lês os autores contemporâneos. Tu não lês os autores contemporâneos portugueses. Eu li 2 livros do Saramago. O último deles, o último cronologicamente, foi o ensaio sobre a cegueira, que toda a gente... Cronologicamente é posterior a essa, mas deixa lá, eu gostava de ouvir a Filipa agora. É um lixo. Filipa, Sim. nesta questão que a Bárbara falou, tens a mesma percepção que... Completamente. Só te pergunto isto por uma razão, porque eu falo com um amigo meu que é produtor, não é da área da literatura, mas trabalha muito com literatura. Um amigo meu que se chama Ernst Gansert, que é um dos maiores produtores de cinema e televisão na Alemanha, e que me diz, sabes uma coisa, Miguel? E ele é uma pessoa super relaxada, a mulher dele é uma realizadora super bem sucedida, é Elrun Goethe, não se chama Goethe, chama-se com 2 T's, Goethe. Faz uma série que são os Tatort, eu gosto muito deles, eles são um casal muito querido, dividem todas as tarefas domésticas, e o Ernst Gansert diz-me, sabes uma coisa, hoje em dia um homem quer realizar um filme e apresenta-se e é sempre preterido porque tem 60 anos, é branco e é homem. Tem que ser sempre mulheres jovens e, de preferência, com uma identificação sexual que não seja hetero. Achas que a Alemanha está diferente de Portugal? Não, eu acho que isso é só... é esta coisa de quererem transformar a nossa luta por mais visibilidade numa coisa tipo, agora já chega. Agora já chega, coitadinhos dos homens, coitadinhos que eles agora também não podem, as mulheres passam à frente. Isso, assim, há tantos séculos ainda para nós sermos beneficiadas, porque nunca tivemos a oportunidade. Com as extremas direitas a chegar. Não vai Meloni, muito. Então lá está. Então temos que aproveitar este tempo para dar a conhecer um retrocesso. o outro lado, porque assim, se quase metade da população, ou se é mais ou menos 50-50, e se nós só temos acesso à visão do homem na arte, no cinema, na literatura, na música, então estamos a perder o outro lado do mundo, não é? E, portanto, é importante as pessoas, não é que seja melhor, nem vou entrar por aí, nem vale a pena entrar por aí do que é melhor, o que é pior, se as mulheres escrevem melhor, se têm mais sensibilidade, se os temas são mais isto, isso não interessa. Agora, isso é uma discussão absurda e desnecessária, mas é realmente importante que as mulheres tenham mais espaço e que nós possamos ir aos escaparates das livrarias e vejamos lá mais mulheres, ou tantas mulheres, pelo menos tantas mulheres como homens. Porque, e ainda voltando atrás ao que estávamos a dizer há pouco, que essas comparações de que porque não há mulheres que escrevam tão bem, nós só podemos comparar isso quando a partir do momento em que as mulheres começaram a publicar, quanto os homens. E, portanto, quando tivermos um nível de paridade em termos de publicação, que hoje em dia já temos,
e realmente as editoras já publicam, e eu nunca senti da parte das editoras uma discriminação de vou-te publicar porque és mulher ou não te vou publicar porque és mulher, mas na cabeça das pessoas nós temos que mudar a mentalidade de que escrever é o escritor, a grande literatura é escrita por homens e que as mulheres Filipe, de não, vez em desculpa, quando desculpa. lá chegam, não é? João Pedro Jorge, achas que este tipo de intervenção feminina na literatura que a Filipa fala e que a Ana Pedrosa falou se plasma, não gosto nada do verbo, mas plasma-se nas figuras femininas do José Rodrigues dos Santos também? Não, quer dizer, isto é tudo estereotipado. Isto é uma coisa que por isso é que as pessoas gostam também, não é? Porque são lugares comuns, são estereótipos, e as pessoas que leem estes livros vão ler para se reconhecer naqueles livros e porque não vão para... Estes livros não põem em causa aquilo que os leitores estão a ler, não é? E por isso é que isto tem tantas... Não, há muitos leitores que vão ler coisas para se identificarem com o que está lá aqui, não para pôr em causa as suas ideias. Mas eu queria só dizer aqui uma coisa, que é em relação a conhecer ou não conhecer autor, eu tenho um mixed feelings em relação a essas coisas de fazer... dar mais visibilidade, não sei o quê. Mas agora uma coisa é verdade. Quando tu dizes assim, não conheço escritoras, não conheço escultoras, não sei o quê, que é, assim, é porque a história também era feita por homens. Claro. O discurso histórico, o discurso crítico, Sim, o discurso de divulgação, o discurso de divulgação dos autores e da literatura e a verdade é que tu tens, hoje em dia, há uma série de investigadores na academia que estão a descobrir escritoras de há 100, 200 anos que estiveram completamente anuladas, que não eram conhecidas e que agora, de repente, está-se a descobrir uma série de mulheres que produziram e que ficaram completamente esquecidas. Como a história do Scott Fitzgerald. A Camille Claudel é um bom exemplo em relação ao Rodin, etc. Sim, há muitos de exemplos. A questão é essa. A questão não tem a ver com isso. Eu queria só fazer aqui uma breve apologia da literatura. O Kafka escreveu, não me lembro, a um amigo dele ou coisa assim, que para ele a literatura era como um machado com o qual partir o gelo. O gelo. E a apologia da literatura é esta. As pessoas, na minha opinião, não vou dizer que deviam ser obrigadas, porque não está nem todas as pessoas são capazes de fazê-lo. Mas há meia dúzia de livros que eu li que alteraram profundamente a minha compreensão do mundo, ou em alguns casos alteraram a minha vida. E aí, há montes de listas dos 100 livros, dos 500 livros. E essa de Queiroz está à altura de Franz Kafka e mereceu ir para o Panteão? Nem penso. Mas está bem no Panteão ou não está no bem Panteão no Panteão Nacional? Tem lá a Amália e o Eusébio. Não me parece que seja grande companhia. Deixa-me ouvir a Filipa. O essa de Queiroz com a Amália e o Eusébio deste o contexto. Ainda bem que tem a Amália e o Eusébio ao lado. Qual é o mal do Eusébio? Se não me digam mal do Eusébio à minha frente, no meu Benfica. Miguel, deixa-me ouvir a Filipa. Miguel, temos pouco tempo. O que é que eu acho do essa estar no Panteão? Transladação do... Acho ótimo. Acho que se é ali que nós queremos ter os grandes... Ali nos Jerónimos, também, são os dois principais lugares onde temos as nossas grandes figuras históricas. O Essa é, sem dúvida, é lá que ele merece estar. Aliás, foi aqui que ele esteve enterrado durante 90 anos, em Lisboa, não é? Depois de vir de Paris. E, portanto, também viveu em Lisboa muitos anos, era um homem da cidade, era um homem... E ao Tavares, jantar. E, portanto, acho que ele estaria muito feliz... Estaria muito feliz de estar no Panteão. Eu acho que esse é um argumento. Eu acho que ele estaria muito feliz. Que ele estaria muito feliz. Ele estaria feliz de estar. Uma validade extraordinária. Mas deixa-me perguntar até de facto, nós sabermos o que é que o Elsa sentiria. Depois de morto, who cares? Miguel, agora para ouvirmos o João Pedro Jorge. As ossadas, o corpo, os... Bom, eu já escrevi muito sobre esta questão do Essa no Jornal Sol e devo dizer, em primeiro lugar, eu sou contra a ideia do Panteão. Detesto a ideia de um Panteão. Acho que a ideia de estarem escritores, sobretudo porque é uma instituição política, religiosa, a mim, repugna-me ver o Essa no meio do Oscar Carmona, um tipo que era presidente da... Deixa-me só dizer. Deixa. A Sofia de Melo Braina era maior poetisa do que o Eusébio era futebolista? Não, diz-me da Sofia de Melo Braina. Isso é uma questão que não me interessa absolutamente nada. Mas era ou não era? Não, eu estou contra o Panteão. Acho a ideia do Panteão que dá-nos uma perspectiva da história que é completamente anacrónica, que é a ideia da história feita por indivíduos, com indivíduos distintos que se destacam do resto, como
como se eles tivessem feito tudo sozinhos, não é? Eu não gosto dessa ideia de... Agora, estar lá o Eusébio, está, estou-me nas tintas, está o Eusébio, não está, não está, não, agora, há aqui uma questão, o Essa, talvez as pessoas não saibam, mas o Essa, quando morreu, inicialmente, era para ser sepultado em Aveiro, porque ele nasceu ali, ele viveu em casa de um tio, do avô, ali perto de Aveiro. Ele depois, a própria mulher, mais tarde, nos anos 30, tentou que ele fosse para lá, porque ele acabou por ficar em Lisboa. Nos anos 80, a Salema, que era da Fundação Essa de Queiroz, e a filha do Essa de Queiroz, tiveram que vir a Lisboa buscar os ossos, porque a Câmara de Lisboa disse que as ossadas e o jazigo no Alto São João estava em mau estado, a família não pagava as taxas, presumo eu, e a Câmara Municipal de Lisboa intimou a família a vir buscar os ossos, a tirá-los, porque eles iam deitar os ossos fora, não é? Se a família não os fosse buscar. Na altura... Isso foi antes do Carlos Moedas. Isto foi nos anos 80, isto foi na década de 80. E na altura o Mário Soares tentou que ele fosse para o Panteão, chegou-se a fazer um decreto-lei e a Salema, que era casada com um neto do Essa, e a filha do Essa, disseram, não senhora, nós não queremos que vá para o Panteão, vai para Tormes. Tormes ainda por cima, que é uma coisa estúpida. Depois, mas independentemente disso, a mim o que me irrita profundamente é esta ideia de que aquilo que para ser português tem que estar em Lisboa. Quer dizer, ele está lá, quer dizer, nós estamos a desertificar a província de atração cultural. Nós já temos uma autêntica macrocefalia aqui de Lisboa. Lisboa arrebanha quase tudo. Quer dizer, para quê? E além de mais é tétrico. E eu até estou convencido que aquelas ossadas, ninguém nos disse que aquelas ossadas são mesmo do Essa. Olha, são do Essa? Não sei. Deixa-me ouvir a Ana Bárbara. Para mim aquilo deve ser de um tipo lá de Torres, porque houve uma altura que houve umas grandes chuvadas no cemitério e as terras removeram-se todas. Portanto, eu até gosto de imaginar que aqueles ossos são de um tipo lá, de um camponês analfabeto, que está no Panteão. Eu acho, esta ideia para mim acho extraordinária. Mas tu dizes que são símbolos, não é? O Panteão é um símbolo, mas eu depois detesto os políticos. E com as lascas da cruz de Cristo fazia-se, construía-se uma catedral. E detesto os políticos e os senhores importantes que utilizam estas figuras. Só fazer uma nota é muito rápida e depois pode vir na Luz de Casa de Ramires do Essa. Os ossos dos Ramires também estão lá num cemitério e de repente vem uma carga de água gigantesca e todas aquelas ossadas desabam por um barranco abaixo. Eu acho que devia-se ter feito um teste de ADN para ver se aqueles ossos são mesmo do Essa. Parece-me que o teste de ADN, já não dava agora. Falar de símbolos, pode ser excessivo. Apesar de sempre interessante do ponto de vista científico. Ana Bárbara, tu o que pensas desta questão do Essa vir ou não vir? Eu devo ser a única pessoa em Portugal a quem é absolutamente indiferente onde é que está. Também não muda nada. Onde é que está o Essa? Não faz mais feliz ou menos feliz. Eu percebo o argumento de ser contra o Panteão, tudo bem, não me diz nada também. É realmente tétrico pensarmos que há um edifício numa cidade ou em várias cidades com mortos de diferentes categorias, mas existindo e cumprindo o papel cultural que cumpre, faz sentido para mim que um autor importante para a cultura portuguesa, como foi o Essa de Queiroz, esteja lá. Ou seja, não olho para a questão como se fosse um autor que não teria envergadura suficiente para isso. Nesse sentido, também acho que o Eusébio está lá muito bem, naturalmente não acompanhei. Eu acho estranho a Filipe não ter dito que a Sofia de Melbrenner é a única mulher que está lá. E é verdade. Não é? Mais um homem. E aquilo, quantos é que vão caber lá mais? Não sei, mas iam dar lugar já. Já fica menor. É um quinteto literário, a certa altura, um futebolista e uma marquise. Fazemos uma marquise. Porquê que não mas deixa lá ouvir a Ana Bárbara, por favor, eu queria acabar de ouvir. Mas é que eu não tenho grande coisa a dizer. Eu percebo que tem sido... Tiveste numa polémica. Não, mas é que ela é muito amiga do Afonso Reis Cabral. Mas não foi... Tens de fazer uma declaração de interesse. Tu é que tens. Tu és muito amiga do Afonso Reis Cabral. Mas também por isso me é indiferente. Repara, se eu estivesse aqui a fazer um atestado de amizade, estaria fanaticamente a dizer sim senhor, ou Essa de Queiroz está no Panteão, abriu uma garrafa de champanhe no dia em que lá entrou.
é-me absolutamente indiferente, fico contente por o assunto estar enterrado, por não ter de Mas não é ouvir tão mais a indiferente falar que sobre foste isso. defender muito no E Facebook. isso foi uma questão de semântica. Não me viste a defender a transladação Uma do coisa é essa. certa, na minha opinião, se Viste-me a alguém refilar perguntasse com ao essa a onde é que forma ele como queria ser imputaste sepultado, intenções. Estás a falar por cima. Então, mas nós imputamos intenções nos outros, isso é inevitável. Foi com isso que eu não é? Isso refilei, é não foi com a inevitável. transladação ou com a não transladação. E que o Afonso tem Isso é-me feito muita indiferente. carreira à conta de ser trineto do ESA, e se ele não fosse Mas trineto do carreiras, ESA, há ninguém muitos o pretextos para conhecia. fazer Faça carreira. Deixa eu carreira ver qual é que é a uma tua coisa que ideia. instrumentalize Deixa só ouvir a propositadamente. ideia. tendo essa as ligações que tem a França, também teria a Inglaterra, e sendo uma pessoa como eu, acho que o Père Lachaise Desculpa, era se mais... conseguimos ouvir, se não O conseguimos cemitério do Père Lachaise, porque não? O Marcelo telefona ao Macron e enterra-se, olha, por exemplo, Ou ao Ao lado pé do Jim do Jim Morrison. Pronto, ser. ou no próprio Panteão, ao lado de um Bonaparte. Não, isso é o... Como é que é? Jardins de Luxemburgo. As tulharias, ou lá o quê? Exato. Filipa, deixa-me só dizer, nesta questão do essa que tu disseste que ficavas muito contente, devia haver uma paridade qualquer entre escritoras e escritores? Dever-se instituir uma qualquer Panteão? paridade? Não para o Panteão, em geral, para a representação na literatura de mulheres, nas montras, nas lojas, na imprensa, na televisão. Estão subrepresentadas as mulheres ou não? As mulheres estão subrepresentadas, mas o trabalho não é só das livrarias e de arranjar cotas ou o que é que seja. É uma questão cultural, é uma questão que tem que, aos poucos, ir mostrando ao público, aos leitores, que existem mulheres a escreverem vários géneros, que as mulheres não escrevem só histórias de amor, e que devem ser... A literatura não tem género. Mas e, as portanto, mulheres as pessoas... são, entre os consumidores de literatura, de livros, de compradores de livros, as compradoras estão na Sim, maioria. e as mulheres também são as mães dos homens que batem e que matam e não sei o quê, portanto... E que leem estas E, descrições. portanto, não é por ser mulher que toda esta cultura patriarcal que nós temos está muito enraizada também nas mulheres. E, portanto, isto é que tem que ser mudado, não para dizer que é melhor, ou que agora vamos todas só ler mulheres e todas as livrarias só têm mulheres, mas para dizer que elas existem. As mulheres existem e não é só o 8 ou 80, que também há um bocadinho essa coisa, que é, ou uma mulher escreve, ou é logo comparada à Margarida Rebelo Pinto, como não ter qualidade de literatura light, o que queiram chamar-lhe, ou tem que ser já uma escritora tipo Lídia Jorge, não é? Mas há também autores, sei lá, o Pedro Chagas Freitas hoje em dia e outros do género hoje em dia que surgiram também. Hoje em dia já são uma espécie de protótipo do escritor péssimo, não é? Tal como a Margarida Rebelo Pinto. Não é? O quê? Desculpa. Péssimo, do escritor light, do escritor Lamechas, do escritor cor-de-rosa. E o cor-de-rosa ainda por cima é lá se lá, é aquela cor também que é de problemática, Tu não é? estabeleceste uma paridade em 2 programas com escritores péssimos no Eu tenho que ter esse cuidado porque uma pessoa tem que ter um bocadinho de consciência social, não é? E se eu viesse agora aqui falar, da próxima vez vou falar Era isso que eu ia dizer, fico na expectativa. vou falar da Madalena Sá Fernandes, mas se eu viesse falar se viesse falar da Anabela Mota Ribeiro e agora viesse falar da Madalena Sá Fernandes, pronto, aquele tipo Caiu ao de cargo, misógino. claro. Com uma certa razão, Misógino, é que há tantos escritores maus homens que era escusado fazermos em Pois. sequência 2. Mas eu dois há no bocado futuro. estava a falar obviamente com um exagero retórico, da falta de escritoras mas Não, tu estavas a dizer que os O bom escritores homens senso são todos prevalece, melhores. Miguel. O Os bom escritores senso acaba por prevalecer. potencialmente, não faço promessas, mas sou homem para trazer o Wuthering Heights da Charlotte Bronte, que é uma obra-prima, ou qualquer coisa da Virginia Woolf, que era brilhante. Brilhante. Mas, na minha opinião, E com estas ideias terminamos, a não ser que, Filipa, tu já saibas o que vais trazer. Não sei se será um Frankenstein ou... Por acaso estou a ler o Frankenstein. Como é que eu adivinhei? Nem falámos sobre isso. É verdade. Pensei Estou mesmo a na ler. escrita Olha, uma do mulher. feminino. Ana Bárbara, tens uma ideia para o próximo programa? Já? Ainda não, mas posso só acrescentar uma coisa. Claro. Só em relação à ideia da paridade entre homens e mulheres nas montras ou o que seja, eu acho que essa ideia por si só acaba por criar um problema que é precisamente o de criar 2 campeonatos. E quando são criados estes 2 campeonatos, passa sempre a haver uma literatura per se e uma literatura dos pequeninos. Um pouco como o que vai existindo em relação ao desporto. Se virmos na televisão, dá um jogo de futebol,
ou dá um jogo de futebol feminino. Portanto, eu acho que pensamos nisso, em termos numéricos, em termos de divisão, faz, julgo eu, com que se ache que há níveis diferentes e que as mulheres têm de competir entre elas por um lugar e os homens também. Já me aconteceu perguntarem-me quem é que eu achava que era o melhor escritor português, eu respondo o nome de uma escritora e a reação não interessa agora, e a reação é mas estás a falar de mulheres só? Eu não, estou a falar de homens. Ou como me acontece perguntarem muitas vezes se eu acho que a Jaimila é assim tão boa ou se é por ser mulher e preta. E eu respondo sempre não, é apesar de ser mulher e preta que ela vai colecionando esta coisa do prémios. pódio é mais uma influência da cultura norte-americana. Porque esta ideia de nós estarmos sempre a fazer um pódio é uma coisa muito americana, não é? De ser quem é que está em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar. Quer dizer, isso é uma questão para mim absolutamente absurda e ridícula. Estar a acontecer, mas quem é que é o teu, para ti, quem é que é o melhor escritor? Quem é que são os 5 melhores? Acho que é uma questão... Eu isso não consigo fazer, mas consigo dizer os meus numa ideia filmes de preferidos, premiar, livros. de termos um primus inter pares, seja na literatura com prémio Nobel, seja na física, seja na promoção da paz ou da guerra, etc. E de pedir uma sugestão, diz-me quem é que achas que é o melhor para eu ler. Pronto. Eu sei que sugeres as coisas que não gostas, mas o resto não. Este é o melhor livro que eu alguma vez li. Crime e Castigo é o segundo melhor livro que eu alguma vez li. O Abandon the River, do V.S. Naipaul, é o terceiro melhor livro que eu alguma vez li. O Heart of Darkness, do Joseph Conrad, é o quarto. Ficamos pelo 4, não vamos chegar, E não vamos a Viagem completar ao os Fim 10. da Noite do Celino é o quinto. Ainda há mais meia dúzia que podiam baralhar as contas, mas este está sempre em primeiro. Isso parece um Nós não campeonato. vamos fazer um ranking do nosso gosto, mas Filipe, eu queria te perguntar a ti, então se estás a ler o Frankenstein, esse é um livro que poderias trazer no próximo episódio, seria uma ideia? Sim, pode ser. Seria uma ideia, arranjamos uma forma de o fazer. Olha, eu queria agradecer, terminámos o nosso tempo, este segundo episódio, Quinteto Literário, Conversas na Livraria Martins, onde não há, apesar de nos encontrarmos aqui na livraria, não há qualquer interferência por parte da livraria, de editoras, de outras livrarias. Cada um traz os livros que bem entende, num espírito de total liberdade pessoal, editorial e, sobretudo, deste programa. Até ao terceiro episódio. Boa noite.